Fala pessoal, Felipe Fontoura por aqui, falando no canal Dev Samurai. E hoje eu tô com esses meus queridos amigos, alunos e pessoas que eu acabei de conhecer hoje. Então hoje a gente está aqui no nosso escritório para que a gente possa fazer uma pequena reunião. Pessoal, dá um oi lá para a câmera, vamos, oi. Legal? Então são perguntas da vida real. Por quê? Porque são perguntas que a gente trouxe da sala de aula, da vida cotidiana e da vida de todo programador. Então vamos lá. E o sistema web completo, que tem comunicação com o banco, páginas web para interagir com o usuário, por onde eu começo? Pela página web, pela modelagem com o banco, pela funcionalidade do site? Qual seria o ideal para começar esse sistema? Bom, você precisa primeiro entender, para responder isso daí eu preciso entender o seguinte, se isso aqui é para fins acadêmicos ou isso daqui é para fins comerciais. Seria para fins comerciais. Para fins comerciais. Primeiro você precisa saber se o seu cliente quer isso. Você precisa saber. Porque se é para fim comercial, ele precisa gerar valor. E valor não é dinheiro. É algo, eu poderia traduzir que o quanto o seu cliente acha que ele é útil a ponto dele te remunerar para isso daí. E remunerar bem. Né? Porque trabalhar por pouco, você faz qualquer outra coisa que seja mais fácil que construir um software. Né? Que é o dilema do programador inicial, que está entrando no mercado de trabalho. O programador que está entrando no mercado de trabalho, ele compara dois P's, o programador e o pedreiro. E ele sempre chega assim, pô, eu estudei 5 anos da faculdade para ganhar menos que um pedreiro. Não que o pedreiro seja melhor ou pior que ele, não é isso que eu estou querendo dizer, que ele compara o tempo de estudo com esse daqui. Porque hoje o cara entra ganhando 1.700, né? E esse cara aqui, dependendo da capacidade dele, ele está ganhando já muito mais que isso faz tempo. Não é verdade? Tá certo? Não desmerecendo, aqui poderia ser qualquer outra coisa. Né? Até porque o pedreiro é tão importante quanto esse outro cara aqui, mas é o dilema do programador. Mas vamos voltar aqui a essa questão. Primeiro você precisa saber se isso daqui alguém vai comprar. Então, em vez de você começar, então você precisa primeiro ter uma ideia e por último você precisa ter o produto. A desgraça de todo empreendedor é que ele começa por aqui. Então ele tem a ideia na mente dele, que ele acha que é super legal, ele acha que é muito bacana, que todo mundo vai comprar, que é o próximo Facebook, ou talvez o próximo Twitter, não sei. Ou ele viu alguma possibilidade, ele passou do lado, eu acho que essa ideia encaixa aí. Né? Mas é só ideia. O que o pessoal chama isso aqui de ato de fé. O que é ato de fé? Alguma coisa que eu acredito que pode acontecer. Tá certo? E eu fico tão fixo aqui que eu tenho a fé que isso aqui vai acontecer. Então eu começo por aqui, construindo toda uma infraestrutura completa para atender o meu cliente que eu acho que é o ideal. Tá certo? Você não deve começar por aqui. Você deve começar por aqui. Então isso daqui é o seu produto ideal, tá? Ou final. Beleza? Então você tem que começar por aqui. Então, e se você chegar para qualquer cliente, possível cliente, porque você está no lado comercial, e você quer perguntar para ele assim, o que você acha de um super sistema que agora automatiza todo o seu trabalho e agora você pode estar mais tempo com a sua família e curtindo o que você gosta de fazer. O que você acha do sistema dele? O que você acha que esse cliente vai responder? Bacana, eu quero. Né? Só que daí a próxima pergunta que você vai ter que fazer para ele é, então tá bom, ele custa tanto. Você compra agora? Você pode ter certeza que a resposta dele vai ser diferente. Ele fala, não, peraí, mas eu não sabia que era isso. Tem que desembolsar dinheiro? Tem. Então você começa a perceber. Então a primeira coisa que você precisa fazer nesse processo, você tem que entender que isso daqui ele vai ser uma escala, tá? Uma escala de evolução do seu produto, do seu projeto, e essa escala ela vai ter ciclos. Lembra da escada? Isso aqui não pode ser uma escada assim. Ela tem que ser uma escadinha suave, uma rampinha de 10 graus de inclinação. E esse grau de inclinação depois você pode ver em conteúdos de empreendedorismo que significa o quanto você quer avançar rápido ou quer ter tração, as coisas mais complicadas. Na primeira etapa, você precisa trocar ideias. Então você tem um ato de fé, que é a sua ideia, você precisa conversar com algumas pessoas que talvez tenham interesse, captar feedbacks dessas pessoas
e construir o mais rápido possível uma versão mínima viável. Uma versão que tenha só, por exemplo, 10% das funcionalidades que você imagina na sua ideal. Então, imagina fazer um cadastro que imprima, solta mobile, que avise o cara via SMS, você corta tudo isso. Você fala assim, eu vou colocar 2 campos aqui, eu vou testar e vou tentar vender para esse cliente. Lembra que eu acabei de comentar? Você quer tanta ideia, então compra? Então você vai tentar vender para ele. Alguns desses clientes não vão comprar, alguns vão comprar. E o que eles vão fazer? Dar feedback para você. Entendeu? E daí você vai pegar mais clientes, mais feedbacks, mais clientes, mais feedbacks. E você pode ter certeza que esse caminho vai ser muito diferente do seu ato de fé, que é a sua ideia. E aqui eu vou te contar uma história que aconteceu comigo em 2010. A gente gastou aproximadamente R$80 mil com esse produto. E a gente tinha um ato de fé. Era um paradigma que a gente... da série. Pergunta como é que eu sei disso. Né? Essa aqui é a história da série. Pergunta como é que eu sei disso. Então a gente tinha um ato de fé. Qual que era o ato de fé? A gente imaginava que todos os comerciantes que estavam lá naqueles centros de compra, por exemplo, centro da cidade, pequenas lojinhas, queriam vender mais. Isso é um fato. É uma hipótese comprovada. Se você perguntar para ele, você quer vender mais? Qual que vai ser a resposta do vendedor? Eu quero, o que eu quero, é óbvio que eu quero vender mais, né? E a gente perguntou para ele, agora, para você vender mais, você pode atingir um novo mercado, que é a internet. Mas o que é a internet? Não, fique tranquilo que eu vou construir uma coisa fácil para você. Então, o que a gente construiu? Construiu como se fosse um shopping, só que virtual. O cara pagaria mensalidade, estaria várias lojinhas lá, a gente criaria um grande centro de compra, facilitando e escalando esse centro de compra para diminuir o custo para aquela pessoa entrar. Ou seja, ela pagaria uma pequena mensalidade mensal que iria cobrir custos de marketing, de servidor, de cadastro, suporte, infraestrutura, etc, etc. Sendo que se ele fosse bancar sozinho, o que ia acontecer? Provavelmente ele não ia ter dinheiro para isso aí. Não é? Óbvio. E a gente começou a construir. Ou seja, a gente foi daqui para cá. Começou a construir, começou a construir, começou a construir. Daí, uma bela hora, a gente foi vender. E a gente fez um baita de um evento na FAAP, aqui de São José dos Campos. Contratamos buffet, um buffet classe A, aquelas coisas, sabe? Eu acho que a moça que estava ali recepcionando estava 10 vezes mais bem vestida que eu, por exemplo. Eu chegava ali, eu até achei estranho. Nossa, sou eu que estou pagando isso aqui mesmo? Sou eu mesmo? Tá saindo... Mas aconteceu isso. E a gente fez um baita de um evento, panfletou, anunciamos em rádio, internet. E o que aconteceu? O evento lotou. E a gente, então, cada vez mais estava convicto nesse ato de fé, que era a ideia inicial. Depois, uma semana, nenhuma venda. Primeiro mês, nenhuma venda. 6 meses, nenhuma venda. A gente foi perguntar para esses mesmos comerciantes que comentaram com a gente, que comentaram que queriam vender mais, que é, por que eles não estavam comprando a nossa solução? E eles falaram que eles não queriam entrar na internet. Ou seja, se ao pensar nessa ideia eu tivesse construído um mínimo produto viável, que poderia ser por exemplo, pegar qualquer sistema open source, gratuito, que seja muito simples, só criasse uma pequena vitrine virtual ali, que pudesse cadastrar uma foto, 3, 4, 5 produtos e eu mostrasse para ele. Eu já ia ter essa certeza. Eu não ia gastar todo esse tempo e R$80 mil depois para descobrir que isso aqui não funciona. Sabe qual foi a minha solução que eu tive que fazer? Abandonar tudo. Ou seja, quando você abandona tudo, e quando tudo dá errado, qual que é o seu consolo? O aprendizado. Todo mundo que erra muito e fracassa, qual que é? Pelo menos eu aprendi. E eu estou com essa ideia. Pelo menos eu aprendi. Só que eu tive que gastar quase 1 ano de desenvolvimento e R$80 mil depois para entender que essas pessoas aqui não queriam. Ou não estava na hora. Ou talvez a minha abordagem foi errada. Mas eu já estava sem fôlego, já entendi, já não conseguia mais e tive que abandonar a ideia. Tá bom? Então, nesse processo web, o que você pode fazer? Cria uma tela, conversa com os primeiros clientes para entender qual o problema dele de fato, para ver o quanto que isso agrega de valor para ele, de repente não agrega nada, e você vai descobrir isso rápido, e faz um protótipo em qualquer linguagem. Tem linguagens que são naturalmente mais
rápidas de criar pequenos protótipos, como, por exemplo, Ruby on Rails, a gente usa aqui. Tem alguns frameworks em PHP, por exemplo, Laravel, que você pode fazer isso. Então, você cria um negócio rápido. Ele tem geradores, que com uma linha de comando você cria uma tela simples, meio que feia, mas você já consegue, eu arrisco dizer, em 2 a 3 horas, criar um mínimo produto viável para testar a sua oferta. Tá? Então, você precisa estar preocupado com a sua oferta. O restante é consequência. Se isso daqui virar, né, tá certo, seus clientes vão falar assim, pô, mas eu estou sentindo falta de um botão de imprimir. Você não tem botão de relatório aqui, não? Daí você pode aceitar ou não fazer aquela funcionalidade. Se for importante para valer, você pode fazer. Legal? Aí falando agora em termos mais técnicos. Mas tinha que dar um background, senão eu falo para você, faz qualquer coisa. Porquinha mesmo, não tem problema. Mas o quê? Mas eu estou fazendo totalmente ao contrário que a faculdade fala. Né? O que a faculdade fala? Faça o super sistema. Por quê? Porque a faculdade ela quer te formar funcionários medianos. Ela quer que você fique até atingir a média gerência, tá bom. Então ela quer que você entre como um funcionário, numa boa empresa, e você vai chegar talvez até a média gerência. Então as faculdades atualmente, não estou falando as faculdades brasileiras, a maioria das faculdades do mundo, salvo algumas exceções, ensinam somente pessoas a ser funcionário. Tem alguma coisa de errado em ser funcionário? Absolutamente. A única coisa que está de errado é você estando funcionário querendo ser um empreendedor, ou vice-versa, né? Então, é esse o problema. Não tem problema nenhum, tá certo? Beleza?